Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Deixa eu colocar aqui um filtro natural, né? Tô querendo colocar alguma coisa bem natural aqui. Vamos ver se vai rolar. Se não rolar, a gente faz sem filtro mesmo. Tá bom esse, amor? Excelente, tá melhor que... Então, vamos botar esse aqui. Pronto. Ixi, foi. Bom, ótima noite pra vocês. Tudo bem? A gente tá aqui hoje, né? No meio da nossa correria, a gente tirou um tempinho para vir aqui fazer essa live. E eu vou colocar aqui, né? Fazer um convite aqui para outras pessoas, mandar um aviãozinho. Para que algumas pessoas possam vir, ouvir a gente falar um pouco, compartilhar também. Isso, amor, ajuda aí. Ajuda aí que você tá com a... Não sei nem por que você tá mandando, mas tá indo. Aproveita você que tá aí também com a gente. A gente hoje vai falar, esqueci até de colocar, fixar o tema. A gente vai falar sobre traições, né? Quais são as traições que existem? Você pensa que é só uma traição? Não, são várias traições. Existem várias formas que a gente acaba vacilando, dando mole quando a gente não presta atenção ou não sabe, né? Com o nosso parceiro, com o nosso cônjuge. E isso não é legal. E às vezes você pode estar fazendo isso e nem tá sabendo que isso é um tipo de traição. Você sabe que a maioria das pessoas só conhece a traição da infidelidade conjugal? Pois é, mas na verdade a infidelidade conjugal que ele está falando é quando há uma traição sexual, né? Quando há um relacionamento íntimo de corpo, né? Digamos assim. É aquela traição mesmo, de fato. Mas existem outros tipos de traição dentro do casamento. Porque o casamento é algo que é para ser puro, limpo, cuidado, guardado, protegido, né? Digamos assim que é algo sagrado. E é sagrado. Por que é sagrado? Tem que ser separado. Não pode estar no meio de tudo, não pode estar envolvido outras pessoas. Casamento, todo mundo sabe que é A dois. São duas pessoas que fazem um relacionamento. Isso é um casamento. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Nos próximos a gente vai falar aí sobre unidade. Papéis. Muita gente pensa que união é o que segura um casamento. União é outra coisa. Mas hoje o nosso tema é esse. A gente vai falar sobre algumas traições que acontecem e que acabam fazendo o casamento, ir por água abaixo, esfriando. A relação vai ficando sem amor. O amor vai ficando, sabe, frio. A pessoa vai se sentindo desvalorizada. Tanta coisa que acontece. E a gente vai começar já a falar um pouco sobre isso, né? Existem as pesquisas que falam também que muitos casamentos, né, a traição acontece de várias maneiras e as pessoas não se dão conta que foi uma traição. Então, para você hoje ter uma noção e saber, para ficar atento e não fazer com o teu parceiro, com o seu marido, com o seu amor. E são coisas que passam pequenininho. E se você for ver, machuca muito para quem está vivenciando isso, né? Eu vou dar um exemplo do casamento com a música, né? Todo mundo conhece música. Sejam bem-vindos. Todo mundo já ouviu música. Mas na realidade, o que é música? É uma arte dos sons. Então existem três elementos fundamentais que de jeito nenhum pode deixar de existir na música, que é harmonia, melodia e ritmo. Eu falo para você, o ritmo sem melodia faz sentido? Faz sentido, sim. Eu só uso muito na escola de samba, mas se não tiver ninguém cantando, é só batuque. Então, quando você vê a melodia, você toca a melodia, se tiver um ritmo, está completo? Está faltando alguma coisa, né? Se não tiver um instrumento, seu ritmo. Agora, quando você pega a harmonia, você pega o ritmo, né? Você pega ali a melodia, a harmonia, que é todos esses juntos ao mesmo tempo, que é harmonia, melodia e ritmo. Então, você pega todos esses elementos aqui, ouvido ao mesmo tempo, torna a música saudável, completa. Então, casamento, ele tem que ser todos num mesmo sentido, pegando o ritmo, a melodia do outro, a harmonia que o outro tem, e combinar essa mistura de elementos simultaneamente.
onde você vai dissolver no casamento. Vou trazer para a vida pessoal agora, tá? Você vai trazer o costume da sua parceira, você vai levar os seus, você vai trazer, abandona as crenças, mas leva os aprendizados da família única, a família que você veio, e vai juntar todo o conhecimento e vai ser um casamento saudável, harmonioso. Espero que você tenha entendido. Vamos lá. Uma das causas, né, que a gente está aqui para falar hoje é uma coisa bem simples, mas que é tão maléfica. Eu vou começar falando por isso. Que é uma coisa que faz tanto mal e fez muito mal para mim nos relacionamentos, que é a mentira. A mentira, ela entra como uma forma de traição dentro do relacionamento. Porque casal que se ama, que quer viver uma vida com Deus e que também quer ter uma felicidade, não tem que usar mentira. E eu não estou falando de grandes mentiras, eu estou falando daquelas pequenininhas também. Porque pequenas ou grandes são mentiras. E a mentira dói quando a gente descobre. E a mentira é um hábito, tá? Há muita gente que mente por hábito. Por quê? Porque às vezes não quer contar algo maior. Ou às vezes sabe que vai gerar um conflito. Quer ver? Um exemplo bem pequeno e rápido. Porque a gente tem outros tópicos, né? Vamos lá. Se o casal tem um bom relacionamento, mas aí não se entende com a família de um ou de outro. Isso aí acontece. Não sei se só com a tua que não acontece, mas na minha aconteceu. Obrigado. Então, às vezes não se dá bem com a família do marido, da esposa, e aí, tipo assim, tem problema com a sogra, nada surreal. Mas às vezes, pequenas coisas bobas, tipo, passei na casa da minha mãe, fui lá, bati um papo, dei um beijo nela, mas eu não quero falar pro meu marido, porque vai dar confusão, porque ele não quer que eu vá lá, me envolver com nada, exemplo, tá? E aí eu fui, e eu não digo pra ele que eu fui, ou então se ele pergunta, eu falo que não, é uma mentirinha, para não gerar um conflito, mas é uma mentira. E toda vez que a gente usa uma mentira, a gente vai precisar de outra para justificar essa. Então a mentira no casamento é uma forma de traição, porque a gente combina certas coisas. E quando você quer descombinar ou quando você falha nisso, você às vezes precisa de usar artifícios para fazer com que as coisas deem do jeito que você quer. E isso acaba prejudicando demais. Porque quando alguém mente, eu não sei você, mas mentiu para mim, nossa, é terrível. Eu prefiro a verdade. Meu marido fala uma frase muito bonitinha, engraçadinha, que ele prefere a caveira da verdade do que o fantasma da mentira. Então, a gente pode escolher, por mais que seja dolorido você falar a verdade, fala a verdade. Vai ser o melhor caminho, o caminho mais curto, mesmo que gere um desentendimento. Então, isso é uma forma de traição. Você trair o seu parceiro quando você mente para ele. Não é verdade? E a mentira é uma coisa assim tão difícil, né? Porque até a Bíblia diz, né? Apocalipse, que fica de fora qualquer um que ama e comete mentira. Você vê que a mentira, ela deixa você de fora até do reino dos céus. E vai pegar uma mentirinha daqui, mas gente, eu vou falar uma coisa e vou te passar um código. Quem não corrige pequenos erros, pouco a pouco carne grande. Você começa com a mentirinha, tamanho de grão de mostarda. Amanhã você vai estar catedrático na mentira. Uma árvore. Você vai ter uma árvore. Então, começa no tamanho de uma sementinha de mostarda, mas o negócio cresce e depois você não consegue mais falar a verdade. E detalhe, né? O mentiroso tem um descrédito tão grande na sociedade. Imagina ter um descrédito do cônjuge. Pessoa que ama do teu lado e ficar com tu. Será que ela está me falando a verdade? Será que ela foi mesmo lá? O que está acontecendo? Então, eu acho que por mais que seja a verdade, deveriam falar a verdade. E Então, agora tem um outro também, que eu vou falar assim dos que mais me incomodam. Depois você vai falar que tem mais, né, amor? Então, mas a gente vai falando uma série deles aí, mas que incomodam demais. Quer ver um que fez muito mal? O egoísmo. O egoísmo é um tipo de infidelidade conjugal, porque nós somos um. E quando você está sendo egoísta, você está negando alguma coisa para o outro, ou você está lesando o outro nesse teu egoísmo. E às vezes, como acontece, Eva, esse tipo de egoísmo no relacionamento? De várias maneiras. Até porque alguém que está egoísta no casamento, muitas vezes ele já veio egoísta da vida que levava. Porque no casamento, ninguém melhora o outro. A gente só potencializa as qualidades e também os defeitos. E a gente, quando casa, a gente quer ver tudo. A gente fica apaixonado naquele primeiro 6 meses, até de repente 1 ano, a gente fica apaixonado, não enxerga nada.
os defeitos. Mas quando a gente começa a viver junto é que eles aparecem. E muitas vezes a gente descobre que o parceiro ou a parceira está sendo egoísta, ou tem aquele hábito de egoísmo que foi ensinado, né? Ou aprendeu sozinho com os pais, ou conviveu e nunca foi corrigido. Ok, mas quando a gente é um casal, é uma unidade. Então eu tenho que querer para mim aquilo que eu quero do meu marido. Eu não posso querer mais para mim e deixar ele em falta. E quando eu falo nisso, o egoísmo, eu também coloco lá no relacionamento sexual. Porque muitas vezes a gente negligencia o outro. Porque a gente acaba sendo egoísta. Ah, eu não vou fazer isso para ele porque ele não está fazendo aquilo que eu quero. Ou eu estou chateada com ele, eu não quero nada hoje. É uma forma de egoísmo, porque quando a gente casa, a gente passa a pertencer ao outro também, e ele a gente. Então, como a própria palavra diz, né, que o seu corpo passa a ser do seu marido e o dele para você, o prazer dos dois. Então, quando a gente faz isso, nós mulheres, né, eu falo assim porque eu escuto muito, as mulheres contam e eu percebo esse comportamento, porque eu cuido de mulheres e a gente vê que quando elas estão bem, já é uma dica para vocês, maridos. Cuidem bem, conversem, dê atenção, para que elas estejam felizes e querendo compartilhar momentos de alegria, prazer. Porque se ela não está bem emocionalmente, se está negligenciando em alguma coisa, muitas mulheres acabam fazendo isso, negociando aí numa área que não pode. E aí acaba sendo egoísmo fazer isso. Você concorda comigo aí? Se você não concorda, pode colocar aí. Mas é uma forma de egoísmo, tá? Pode seguir, Lumon. Eu queria falar também sobre a perda de interesse sexual. É um tipo de traição. Quando você já não sente mais aquele desejo pelo parceiro ou pela parceira, quando você não tem mais aquela atração, quando você já não tem mais, vou dizer, muito bota a desculpa, né? Tô perdendo a libido. Mas acontece que quando isso começa a aparecer no relacionamento, é uma luz vermelha que está acendendo. Um alerta. É um alerta. Alguma coisa, a luzinha vermelha acendeu. Alguma coisa está acontecendo no meu relacionamento. Por que eu não desejo mais a minha parceira? Outro tipo de traição é intimidade sem sexo. Como assim? Às vezes, o cônjuge, o homem ou a mulher, ele tem costume de comentar a vida sexual dele com terceiros. Ah, filha, assim, a noite foi assada, foi daquele jeito. É um tipo de traição. Por quê? O que acontece entre quatro paredes tem que morrer ali do casal. Quando sai daquelas quatro paredes, também é um tipo de traição. Você falou ausência, sem, intimidade sem sexo, Sem né? sexo. É você levar a sua intimidade para outra pessoa que não seja o seu marido ou a sua esposa. E quando você fala da intimidade do outro, sem ele saber, ou para outra pessoa, é um tipo de traição. A não ser que você esteja conversando até com um profissional, com um terapeuta e tudo, mas eu falo para você, experiência minha, todos os casais que eu cuido, eu sempre falo, seu marido sabe que você está vivendo assim, sabe que está faltando isso, sabe que você está sentindo isso. Por quê? Porque a primeira pessoa que precisa ser informada que alguma coisa não está bem no casamento é o seu parceiro. E quando você não deixa ele cuidar da intimidade, ou você não leva a verdade para ele, a clareza, olha, eu não estou gostando, ou eu não estou sentindo isso, ou então eu não estou me sentindo bem, algo que está te incomodando, quando você não leva para o teu parceiro e você vai levar para outra pessoa, sem que ele saiba, de acordo, né? Porque o casamento é isso, tem que estar de acordo. Então você acaba traindo essa pessoa. E isso acontece muito também, até no nosso meio cristão e religioso. Muitas vezes o casamento não está bem e alguém vai pedir ajuda, né? Mas o que eu digo sempre para as mulheres? Tem maridos que não são cristãos, aí tem marido que não quer ajuda, tem isso, aquilo, outro. Eu falo para elas, mostra para ele a necessidade que você está tendo de ter ajuda. Se não for por ele, que faça por você. Por quê? Quando a gente procura, seja o pastor, o padre, o, sei lá, o que for, para abrir o nosso relacionamento, expor a nossa intimidade, porque intimidade não é só relacionamento sexual, é a nossa intimidade. A gente procura ajuda, a gente tem que conversar antes com o parceiro, com a parceira, para que isso não gere um problema maior, porque ele pode entender sim como uma traição. Então, mostre com carinho, com amor, a sua necessidade.
geralmente são as mulheres que vão pedir ajuda. E os homens, eles gostam de ser mais durão, então eu não sei se eles não percebem que podem ser ajudados, ou talvez seja uma cultura machista. Não sei, gente, sinceramente eu não sei. Porque talvez seja o hábito, né? A gente acha que o homem é forte, o homem não isso, aquilo outro. A gente impõe tanta coisa para os homens, né? Porque a sociedade, é a mesma sociedade que fala do empoderamento feminino, tudo isso, também impõe uma masculinidade absurda para o homem, né? Ao ponto de que ele, só porque é homem, tem que querer pegar todo mundo, tem que gostar, tem que aceitar uma outra pessoa, dar trela para uma cantada, porque senão, né, não é homem. Não, não é bem assim, né? O homem, ele tem que ser homem para a mulher dele. Ele precisa ser homem sexualmente falando, tem que ser aquele que procura, mas é a mulher dele, não é a outra. Não tem que aceitar outras propostas só porque é homem. Então, voltando aqui, né? Eu acabei dando uma passeada lá em outros lugares para explicar um pouco desse tipo de traição. E tem, né, o desrespeito também. O desrespeito, né, é quando você já não tem mais aquela preocupação de ser gentil, mas um com o outro. E às vezes nós devemos perguntar, onde está a nossa gentileza? A ausência da cordialidade, da vontade de estar junto, da vontade de abrir a porta do carro para a esposa entrar, puxar uma cadeira para ela sentar-se. Então, são coisinhas tão pequenininhas que fazem, como você está perdendo o respeito, essa falta de gentileza. E também muitos casais daí vai partindo para quê? Um fracasso tão grande que eles já começam a ter conflitos, começam já a ter brigas, começam a ter discussão. Quer um exemplo disso? Uma grosseria. Discussão em público. Isso também. Tipo quando traição, você expõe o seu marido, ou está falando mal dele, como eu já disse em outras vezes na live, quando você está fazendo comentários com outras pessoas que são desrespeitosos do seu marido, sabe? Pode parecer em tom de brincadeira, mas eu tenho certeza que se ele estivesse perto, ele não ia gostar. Ou se sentiria desrespeitado. Então, esse tipo de desrespeito, você fazer comentários sem a pessoa estar perto, sem o teu marido estar perto, ou então procurar uma amiga e soltar tudo ali, sabe? Porque está chateada, a gente pode conversar, a gente tem amigas, mas o nosso marido precisa ser nosso amigo também. E a gente precisa aprender a fazer o que é certo. Quer saber o que é certo? Procura Deus quando a coisa de vocês dois não estiver indo bem. Vai lá e fala com Deus. Depois que eu aprendi esse caminho mais curto para chegar até meu marido, antigamente eu brigava, eu falava, me queixava e levava a sério mesmo essa coisa de brigar para que ele me enxergasse, para ouvir, para me entender, para aceitar a minha visão. Mas chegou um tempo que eu percebi que a melhor maneira de fazer com que ele entendesse era falando com Deus. Porque Deus sempre encontra uma maneira de fazer ele entender. Nem sempre foi tão fácil, mas hoje o caminho está mais curto. Eu não discuto mais, eu não fico, sabe, me expondo ou reclamando, desgastando o relacionamento. Se eu vejo que é algo que ele realmente precisa entender e ele não está dando conta disso, eu falo, tá tudo bem. Eu vou lá nas minhas orações e falo com Deus secretamente, do meu jeitinho, sabe? Mas não é daquele jeito vingativo, Senhor, vai lá, faz assim, faz assim. Não, porque esse tipo de oração vingativa que eu falo, não funciona para Deus, porque ele escuta a gente, o casal, como um só. Então tudo que eu tiver que pedir para Deus, e você também, do seu casamento, tem que ser bom para os dois. Eu não posso pedir para Deus punir o meu marido, que ele vai estar me punindo. Ele não vai fazer assim. Eu não posso pedir, Deus, castiga ele, pune ele. Porque primeiro Deus não é essa pessoa assim. Ele é um pai amoroso, bondoso, que ouve. E antes que eu fale, ele conhece o coração dele. Então, às vezes eu peço, Senhor, me faz eu enxergar o Roberto do teu jeito, porque do meu jeito tá difícil. Mas me ajuda a entender. Se não for eu que tenho que entender, fala isso para ele, que eu não estou dando conta de entender. E aí as coisas começam a se ajustar. Deus bate um papo com ele no carro, bate um papo com ele através de outra coisa, sei lá o que acontece. Mas acontece. Então,
a gente precisa aprender a ter esse respeito, né? Até nas nossas orações, a gente precisa respeitar o outro, sabe? De deixar ele falar do jeito dele. Eu já fui muito assim, muito cri-cri, né, amor? Bastante. Aproveita não. Aproveitando. Eu vou aproveitar, eu vou falar do tipo de traição. Injustiça. Mas como assim? É quando um ou outro no relacionamento ele toma decisões sem consultar a parceira. Eu vou contar uma experiência minha aqui bem rapidinho. Uma vez eu Cometeu essa injustiça? cometi essa injustiça, esse tipo de traição. Eu estava com dinheiro e eu vi um apartamento vendendo, falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar esse negócio aqui. Nem me consultou. Nem consultei nem nada, nem falei nada que tinha comprado. Fui lá, comprei o apartamento, peguei um dinheiro também aí que eu tinha para pegar. Eu sei que deu certo. Fui lá, comprei o apartamento e aluguei o apartamento quase 3 anos. Falei assim, esse apartamento... Não, 2 anos. 2 anos, né? Foi 2 anos, perdão, 2 anos. Me enganou, tá vendo? Falei, o dinheiro vai se... Eu peguei um dinheiro emprestado que o próprio apartamento se pagava, então não fazia falta. Eu até paguei o apartamento assim. Mas quando ela descobriu que eu tinha comprado um apartamento sem consultar, mas ela ficou tão triste. Sabe, depois eu até vim me arrepender, mas eu já tinha cometido esse tipo de traição. Eu não tinha conhecimento, lógico, desse tipo de traições. Mas eu cometi isso daí. Olha que eu até falei assim, uma vez nós tínhamos uma casa, um apartamento, quando ela vendeu a casa, eu falei, agora nós vamos pro nosso apartamento. Ela, onde? Eu falei, comprei um apartamento, onde você conhecia? E já tinha até inquilino morando no apartamento, ela não sabia. Nem fui eu saber onde era, como era. Quando eu vi, já estava da cor, do jeito. Foi assim, parece uma surpresa, não é verdade? Qualquer um pode falar assim, você tinha mais é que ficar feliz. Ele comprou um apartamento para vocês e tal. Sim, mas ele não era sozinho. E ele precisava me ouvir, né? E com certeza, se ele tivesse me ouvido, a gente tinha ido mais longe. Mas isso foi essa traição, dessa injustiça. Ele cometeu uma injustiça de fazer coisas sozinho, sem que eu tivesse participado. Ou seja, não foi justa a escolha. E aí eu vou aproveitar esse gancho para falar de uma outra traição, que para mim essa é muito pesada, tanto quanto a sexual. A traição financeira. Sabia disso? Que a maioria dos casais vivem esse tipo de traição e não se dão conta. A traição financeira, o que acontece? Eu não sei como que você vive no teu relacionamento, você é livre. Existe, lógico, a gente como ajuda casais, participou de Casados para Sempre, nós somos líderes do MMI, do Casados para Sempre, fazemos também outros cursos. Enfim, a gente aprendeu muito sobre isso e a gente procura ensinar a melhor maneira, mas o casal é livre. Também que vou querer um pouquinho. O casal é livre para escolher a melhor forma de administrar e conduzir suas finanças, certo? Mas aquilo que foi acordado entre o casal, aquilo que foi estabelecido de nós não temos aqui em casa, a gente não tem o meu dinheiro. E nem meu marido tem o dinheiro dele mais. No começo ele tinha o dele. O dinheiro dele, o segredo dele, tudo era dele, né? Por isso que não deu certo muita coisa. Mas depois que a gente foi aprendendo, foi sofrendo, foi pagando o preço, porque onde não tem unidade, a balança pesa diferente, sabe? Então, quando aconteceram algumas coisas, a gente começou a ver que não dava para ter um dinheiro dele, meu dinheiro. Mas isso, eu vou dizer para você, que foi por conta da criação, por conta do que ele aprendeu. Um pouco machista, de que o dinheiro era dele. Assim, o dinheiro é meu, eu que sei o que eu faço, eu que sei que a mulher não precisa saber quanto eu ganho, né? Ele tinha esse pensamento. E a gente, quando casou, eu só fui saber assim quanto que ele ganhava, quanto era assim, bem alguns anos lá pra frente. E isso gerou também muita confusão. Por quê? Porque é desequilíbrio. Como é que eu vou saber administrar o lar se eu não sei quanto que ele ganha, se a gente não sabe quanto é o montante, quanto que entra para pagar a conta, quanto que tem de despesa, de lucro, enfim, a parte da finança fica perdida. E aí acontecem os caminhos para o engano. Então, quando a gente vê o dinheiro do casal, aqui em casa o dinheiro é de quem? Nosso. Nosso. Não é dele nem é meu, é nosso. E o nosso e das crianças, dos filhos também. Então aqui, tudo é um só, até o dinheiro. É um dinheiro. Pode entrar dali, de cá, mas é um dinheiro só. E a gente conseguiu viver bem assim, a gente consegue se entender assim.
Então, se a gente só tem um dinheiro, né, é de todo mundo, quando você decide fazer uma coisa sozinho, ou você pega um exemplo, tá? Se o dinheiro é nosso e alguém de um outro relacionamento, de irmãos, de parentes, de amigos, vem e pede um dinheiro emprestado para ele, e ele pega daqui e faz sem o consentimento da gente, sem que eu saiba, isso é um tipo de traição, entende? Ou até quando faz as coisas e não tá dentro do orçamento, toma decisão sozinha. Então, tá traindo o que a gente combinou, nosso acordo. Então, isso é uma coisa muito séria. Então, tem muitos casais, digo para você com toda certeza, 70% dos casamentos estão sendo destruídos por conta das questões financeiras, por conta do dinheiro, da má administração e de tudo que envolve o dinheiro. Então, isso é uma coisa que acontece muito, e a gente que é mulher também tem que ficar muito esperta, porque às vezes a gente encontra aí um descontrole emocional, aí pega o cartão, vai lá e quer comprar, né? Primeira coisa que a mulher quer é ir pro shopping e gastar o dinheiro quando tá chateada. Eu falo, vamos fazer terapia para resolver essa coisa. Porque isso não ajuda. Depois que você vai lá, gasta o dinheiro todinho, volta para casa mais alegre, pá, mas o marido chega e fala assim, ué, você comprou alguma coisa? Ah, comprei as coisinhas, sabe? Aquelas coisinhas. E aí no final, depois, vem a conta desse tamanho no cartão e o marido fica chateado. Por que ele fica chateado? Porque você fez aquilo, disse que fez umas coisinhas e a despesa vem bem grande. Então procura ser mais sincera, mais honesta. Não, mas eu precisei, gastei sim, né? E tudo isso é muito importante a gente levar. Então, o que mais, amor? Rompimento de promessa. Isso também é. Quando você faz um acordo com a tua parceira, ou você prometeu algo para ela e de repente você rompe essa promessa. Ou para agradar alguém, ou porque não deu conta, por um motivo qualquer. Muitas das vezes até sem ela saber que a promessa foi rompida. Aí é. Isso também é um tipo de traição, porque a pessoa está esperando algo de você que nunca vai chegar. Ou talvez já prometi um exemplo, prometi ter um carro zero para minha esposa e de repente o dinheiro não deu. Só que não cheguei para só um exemplo, o dinheiro não deu para ter o carro zero, aconteceu isso, mas vamos tentar um outro meio. Só que ela fica esperando, né, um negócio que não vai acontecer. Uma viagem, ou uma viagem também, vamos fazer uma viagem final do ano. Aí ela se aborrece, fazer mais nada, acabou. E não conversa mais. Não conversa mais, não toca mais no assunto. Perdeu, parei. Então o que vai acontecer com isso daí? E tudo isso são o quê? Raposinhas que vai minando o seu relacionamento. E às vezes nós pensamos, relacionamento é só extraconjugal. Não é, gente. É muita coisa. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Olha, eu sou suspeito em falar, tá? Mas olha, a minha esposa, ela é especialista nisso. Olha, ela tem ajudado muitas mulheres, inclusive até homens também, que vem com esse tipo de problema. Ela é psicanalista, ela é coach, ela é teóloga, sabe? E ela tem várias ferramentas que, se você estiver passando por um desses problemas, eu indico uma excelente profissional. Parabéns você, tá? Por você ter ajudado tantas pessoas. Meu amor. É o chamado, o propósito da nossa vida, onde a gente foi tão bloqueado no nosso relacionamento. E é por isso que a gente está aqui hoje. Porque a gente viveu tanta coisa difícil. Foi tanto aprendizado que a gente hoje não quer guardar só pra gente, sabendo que tem muita gente passando o que a gente está passando. E muitas vezes você não tem a idade que a gente tem, né? Você pode ser mais jovem, ou você pode ser até mais velho, um casal de mais idade ou mais novo. Mas eu quero dizer para você que não importa a idade que você tem. O que importa é que tem sim solução para o teu relacionamento. Tem como tratar muitas questões. Você só não pode parar de acreditar e cruzar os braços e deixar que o interesse, que o amor, que tudo se esfrie para depois ir pedir ajuda. Ou então chegar no divórcio, que é uma coisa terrível quando acontece isso no casal. Né? É um fracasso, é assinar ali, ó. Eu fracassei, não deu certo. E aí, não tem como você dizer que a culpa foi do teu parceiro. Por mais que ele tenha traído, por mais que ele tenha feito um monte de coisa. Mas no casamento a gente tem, assim como, porque não é uma sociedade, tá? Assim como nas sociedades, a responsabilidade é mútua.
Não sei te dizer quantos por cento, porque como é uma unidade, a gente só vai saber disso quando a gente enxerga as nossas responsabilidades. Então, lute pelo seu casamento, proteja seu casamento, seja você guardiã do seu casamento. Não deixe outras pessoas interferirem, dar pitaco, dar opinião, dar sugestão, qualquer um que seja, faça no seu casamento. Mesmo que seja pai, mãe, amigo, muito amigo, sabe? Você quer conselho? Você deve ter alguém para te dar bons conselhos. Alguém que para você é o concurso, sabe? Aquela pessoa que tá ali, conhece tua história, conhece vocês e tá acima de pequenas opiniões. Tem primeiro a visão de Deus das coisas e não olha com olhos de julgar. Isso é muito importante. E quando a gente está passando problemas, lutas, muitas vezes a gente viveu conflitos, que tudo que eu não queria era ser julgada por ninguém. Eu queria que só que me ouvisse, que me ajudasse a sair daquilo. Mas nem sempre foi assim, foi muito difícil. Por isso que a gente buscou tanto estudar, tanto ler, tanto aprender, toneladas de livros que a gente leu para poder encontrar respostas. E a gente hoje tem muitas respostas para te ajudar. Mas você precisa querer. Você precisa querer se ajudar. Porque esse casamento que você está achando que não está mais valendo a pena, foi o teu sonho. Foi aquilo que você dedicou suor, lágrima, você visualizou e aconteceu. Então, não perde o interesse não, pelo contrário. Todo dia você tem que acordar com desejo de conquistar de novo a tua mulher ou teu marido, porque isso é diário, tá? Então não permita que nenhuma dessas traições aconteça. E tem a própria, que é a última, né? Que é a infidelidade, a última desse pacote que a gente fez, da infidelidade, né? Do parceiro ou da parceira. Mas eu também quero dizer para você que isso acontece sim. E ninguém está melhor do que o outro. Ou não deixou de te amar porque isso aconteceu. É difícil entender isso. Eu mesmo não entendia, tá? Não estou aqui para levantar bandeira de traição nenhuma. Mas eu digo para você que isso não pode ser o fim. Porque a gente sabe que o perdão é um acesso, é um acesso para o reino de Deus. É um acesso para Deus. E a frequência do céu gira nisso. Perdão, graça, misericórdia. E se você não precisar, se você não estiver disposto a perdoar teu marido em tudo aquilo que for necessário, ou sua mulher, se você não fizer isso, porque a gente tem que perdoar todo dia. Às vezes é cara feio, às vezes briga, ou então tantas essas traições aqui, todas elas também precisam ser perdoadas. Mas não exclui isso. Se você viveu isso, fique em paz. Você pode ser livre, assim como pode deixar livre. E há restauração para isso também, tá? Com perdão. Que esse perdão não é seu, não é meu, não é dele, ele é de Deus. Mas ele libera sobre nós e a gente reconstrói e recomeça um novo casamento. E o novo é muito melhor, com muito mais aprendizado e amor. Então, há sim solução para o seu casamento, para a sua vida, mas proteja primeiro. Eu quero deixar uma mensagem para vocês. Nós estamos terminando, mas eu queria que você pegasse esse código. Eu também não estou aqui para levantar nenhuma bandeira de traição, mas eu quero dizer que a traição não é maior do que a confiança que Deus depositou em vocês em assumir um relacionamento. Eu quero falar, não sei o problema que você pode estar passando, mas se ainda existe amor, um pouquinho de amor que seja, você pode recomeçar, fazer diferente e ser muito feliz. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora tudo. E que você hoje você possa pensar em melhorar o seu relacionamento. O que você está fazendo que você pode melhorar? E que você possa cada vez reconstruir hábitos novos que vai fazer o seu casamento feliz, que vai fazer a sua esposa feliz. Eu quero falar que você é rico, porque Deus confiou um dos maiores patrimônios do mundo, que é a sua família. Que mesmo que não é disso, não é bom que você fica só. Se você tem essa mulher, esse homem do seu lado, que o próprio Deus viu que não era bom que você estivesse sozinho. Agora faça valer, garra com todas as tuas forças seu casamento, lute pelo teu casamento. Investe em seu casamento. Investe, não desista dos teus sonhos, porque maior do que qualquer coisa é um Deus todo-poderoso que está lá no céu olhando para o teu casamento. Ele quer reconstruir. E que você possa olhar para tua esposa hoje. Eu vou passar uma tarefa para você. Beije muito sua esposa. Senta,
Converse com ela. O que vocês podem fazer para melhorar esse relacionamento. Ok, pessoal? Eu deixo vocês com um forte abraço aí. E até a nossa próxima live. Fiquem com Deus. E aí, ó, evitem essas raposinhas no casamento. Tá bom? Que vocês vão ser muito mais felizes. Deus abençoe seu casamento. Tenha paciência, tenha amor. E se coloque no lugar do seu marido. Muitas vezes você precisa fazer isso no lugar do outro. E a gente faz isso com tantas pessoas. E por que não fazer também com aquele que a gente ama, que está mais próximo, com o próximo da gente. O mais próximo que você tem de você é teu marido, tá bom? Uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Aqui.